Bom dia, meus amores! Bora lá, bora começar a nossa primeira live de aquecimento para Maratona para Destravar o Intestino. Bom, o que são essas lives de aquecimento? São lives onde eu vou te dar algumas pílulas diárias para te ajudar a eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem utilizar remédios. E essas lives são uma preparação para a nossa maratona para destravar o intestino, tá? Então, a maratona são 3 aulas online e gratuitas, onde você vai ter aí os primeiros passos para eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá? E aí, gente, até lá a gente vai fazer, então vou fazer aqui com vocês algumas lives de aquecimento para vocês se preparando para a maratona, para você começar a ir olhando para o seu intestino, ir cuidando do seu intestino, para que quando você chegue na maratona você já consiga aí aplicar bastante coisas aí do que eu tô ensinando para vocês, tá bom? Bom, e Gabi, quando que vão ser essas lives? Como que vai acontecer essas lives? Essas lives, elas vão acontecer de segunda a sexta às 7h30 da manhã, tá? Aqui no Instagram. E elas também vão ficar gravadas, tá bom? Então, se você não consegue estar ao vivo aqui comigo, você pode assistir essas lives gravadas depois, tá? Bom, nessas lives, gente, elas são lives bem práticas, bem objetivas, onde eu vou trazer alguns temas que podem aí ajudar vocês a começar a cuidar do intestino, a ter um intestino mais feliz. Lembrando que eu falo sobre esse tema porque eu sou nutricionista especialista em modulação intestinal, eu tenho pós-graduação em gastroenterologia, então eu tenho aí um conhecimento técnico para falar sobre isso, tá bom? E a gente vai, né, falar sobre alguns assuntos, alguns temas que vão ajudar vocês aí nessa preparação para a maratona, beleza? Bom, e aí, como é que você vai se inscrever nessa maratona? Então, para se inscrever na maratona, é só você ir lá no link que tá na minha bio, depois que a gente terminar a live, é um linkzinho azul que fica lá no perfil, lá no topo do perfil, você vai clicar nesse link, vai se inscrever, e aí você vai conseguir acessar a maratona, né? Então, as aulas da maratona que vão acontecer na primeira semana de outubro, tá bom? Mas até lá esteja aqui comigo nas lives de aquecimento. Se você conhece alguém que tem intestino preso, que faz cocô de bolinha, que tem aí problemas com o intestino, indique o meu perfil e envie essa live para ela também. Se você estiver assistindo ao vivo ou se você estiver assistindo gravado, tá bom? Bom, então bora lá. Bom dia, Rose. Bom dia, Lani. Vamos lá, vamos começar essa live aí. Bom, e o tema de hoje, gente, é assim: o que o seu intestino preso tem a ver com câncer de intestino, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre como que você, o que uma coisa tem relação com a outra, o que a gente pode fazer para prevenir, tá? Essa questão do câncer de intestino, o que você pode fazer aí na sua vida, na sua rotina, para que você entenda, né, o que fazer, como lidar com isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação ao câncer de intestino, gente, é que o Instituto Nacional de Câncer, né, que é o INCA, ele estimou que mais ou menos a gente vai ter aí em torno de 45.630 novos casos de câncer de intestino entre os anos de 2023 e 2025, tá? Então, a gente vai ter esses números, né? Esse aumento no número de casos de câncer aí entre 2023 e 2025, tá? Sendo que o câncer de intestino, ele tende a aparecer mais nas mulheres do que nos homens, né? E é impressionante, né, gente? Como grande parte das doenças que a gente tem, elas são muito mais comuns em mulheres do que em homens. As mulheres parece que elas sempre estão sofrendo mais, né? Então, a gente estima aí, né, que vai ter 21.970 novos casos de câncer em homens e 23.660 em mulheres, tá? Então, a gente tem aí uma quantidade maior de câncer de intestino em mulheres. E quando a gente para olhar, né, para olhar a nossa volta, então, hoje em dia é muito comum que a gente veja pessoas com câncer, né? Todo mundo conhece alguém, seja na sua família, seja algum conhecido, seja alguém do trabalho, que tem câncer, né? Que tem algum tipo de câncer, ou que teve, ou que está em tratamento. Então, infelizmente, é uma doença que cresce muito. E aqui no Brasil a gente tem um dado também que o câncer de intestino é o terceiro tipo de câncer mais comum, tá? Então,
Ele é o terceiro tipo de câncer, caso de câncer mais comum. E isso é muito preocupante, gente. Sabe por que isso é muito preocupante? Porque o câncer de intestino, e na verdade os cânceres gastrointestinais, né, de esôfago, de estômago, né, os cânceres que a gente tem ali no nosso trato gastrointestinal, eles são tipos de tumor que a gente consegue prevenir através de hábitos de vida, tá? Então, quando a gente inclui alguns determinados hábitos na nossa vida, a gente consegue prevenir o câncer de intestino, por exemplo, né? Então, o que a gente tem como causa principal hoje do câncer de intestino? Alto consumo de alimentos ultraprocessados, tá? E aí, quando eu tô falando de alimentos ultraprocessados, eu tô falando dos industrializados em geral, então comidas que vêm embaladas, comidas que vêm em pacotes. Eu estou falando de carnes processadas, então salame, salsicha, mortadela, peito de peru, tudo isso tá muito relacionado ao risco de câncer, tá? E o consumo excessivo também de carne vermelha. Então, quando a gente tem um alto consumo de carne vermelha, a gente entende também isso como um risco para desenvolver um tumor, principalmente intestinal. Gabi, o que é um alto consumo de carne vermelha? Um consumo maior do que 3 vezes por semana, tá? Então, se você é uma pessoa que consome muita carne vermelha, que consome carne vermelha todos os dias, liga aí um alerta para você, tá? Carne vermelha, carne de boi e carne de porco. Tá? Então, o que é mais recomendado que você consuma na maioria dos dias? Frango ou peixe. Quando a gente tem ali o frango, a gente tem todos os tipos de corte de frango. E quando a gente tem o peixe, a gente tem todos os tipos de peixe. E 2 tipos de peixes que são muito interessantes quando a gente pensa em saúde, em prevenção de doenças, em redução de processo inflamatório, são atum e sardinha, que são peixes ricos em ômega 3. Tá? Que são fáceis, que você consegue comprar no supermercado, né? A sardinha enlatada, o atum enlatado. Então, são opções interessantes para você incluir aí na sua rotina e te ajudar nesse consumo, por exemplo, de carne, tá? A reduzir esse consumo de carne. Bom, então a gente sabe que o que mais aumenta aí esse risco de câncer são os nossos hábitos de vida. Alto consumo de processados, de industrializados, de carne vermelha, de alimentos embutidos. E, junto com isso, o baixo consumo de fibras, frutas e verduras, tá? E aí, talvez você esteja nesse momento pensando assim, Gabi, mas eu como saudável, mas eu como fruta, eu como verdura, eu como fibra, minha casa, ela é cheia de sementes, porque eu compro aveia, eu compro chia, eu compro linhaça, e eu utilizo todos esses alimentos. Só que, eu mesmo utilizando esses alimentos, eu não consigo ir ao banheiro. Tá? E aí é que vem um ponto, gente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Afinal, o tema da live é o que o intestino preso ele tem a ver com o câncer de intestino e como que você vai prevenir. Então, como é que a gente vai prevenir câncer de intestino? A gente vai prevenir através de uma alimentação saudável e estratégica para o seu intestino, tá? Vamos explicar então um pouquinho o que é isso. Quando a gente vai, se vocês forem buscar como prevenir câncer de intestino, vocês vão ver que uma das formas de prevenir o câncer de intestino é justamente ter uma alimentação mais equilibrada, ricas em frutas, vegetais e consumo de fibras, para que o meu intestino funcione de forma adequada, tá? E aí você pensa, Gabi, eu já como isso, mas eu ainda tenho o intestino preso e o cocô de bolinha. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de alimentação para prevenir câncer de intestino, é que você precisa comer de forma saudável, e quando eu digo saudável, é acrescentando esses alimentos que são benéficos para o seu intestino e reduzindo os alimentos que são ruins para o seu intestino, então os ultraprocessados e os industrializados. Porém, você precisa fazer isso de uma forma estratégica, tá? E como é que eu sei que eu estou fazendo ou não isso de forma estratégica? Quando eu já como saudável, eu já tenho ali um consumo de frutas, um consumo de vegetais, um consumo de fibras diariamente, e ainda assim o meu intestino não funciona, eu passo 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias sem ir ao banheiro e eu faço cocô de bolinha, eu entendo que a minha alimentação é saudável, porém ela não é estratégica para fazer o meu intestino funcionar. E aí que entra o ponto, gente. O que o seu intestino preso tem a ver com câncer de intestino, com o surgimento do câncer de intestino? Tem a ver que você pode até comer saudável,
mas talvez você não está comendo suficientemente bem e estrategicamente bem para o seu intestino funcionar, tá? E isso, gente, eu vejo demais dentro do meu método com as minhas alunas. Então, veja, a maioria das mulheres que entram no meu método, a maioria, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Elas são mulheres com mais de 40 anos. Grande parte delas são mães, outras têm netos já e tudo mais. E por isso, elas são mulheres que elas não têm hábito de ficar comendo besteira. Então, dificilmente eu tenho uma aluna que vai no McDonald's toda semana, ou que come um monte de pizza, que come um monte de besteira. São mulheres que tendem a ter uma alimentação já mais saudável, que tendem a comer fruta, comer verdura, a fazer a própria comida, a cozinhar para a família, tá? Porém, essas mesmas mulheres, mesmo comendo saudável e não comendo besteira, elas não sabem comer de forma estratégica para o intestino funcionar, tá? E por isso elas vivem com o intestino preso. Então elas vivem indo ao banheiro a cada 3, 4, 5, 6 dias, elas vivem utilizando laxantes para ir ao banheiro, elas vivem fazendo cocô de bolinha, vem muco nas fezes, vem sangue nas fezes, fazem esforço para evacuar, elas não têm alívio completo quando vão ao banheiro, tá? Por quê? Porque mesmo comendo de forma saudável, elas não comem de forma estratégica para o intestino. Então, elas não comem de uma forma que vai alimentar de fato, que vai alimentar de verdade aquele intestino delas, tá? E aí, gente, quando eu tenho isso, quando eu não faço, né, uma alimentação estratégica para o meu intestino, consequentemente, esse intestino ele não vai funcionar da forma que deveria. Quando eu não tenho estratégia, eu não tenho protocolo que eu sigo para o meu intestino funcionar, ele responde não funcionando da forma correta, fazendo cocô de bolinha, passando muitos dias sem ir ao banheiro, eu tenho o que vai acontecendo dentro do seu corpo é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Ou seja, o meu intestino ele vai ficando muito inflamado. Por quê? Porque eu vou acumulando fezes ali dentro, eu vou acumulando toxinas ali dentro do meu intestino, eu vou modificando a minha microbiota intestinal e tudo isso vai gerando um processo inflamatório ao longo da minha vida. Então, todos os dias que eu não como de forma estratégica para o meu intestino e eu não vou ao banheiro, ou eu vou ao banheiro e faço cocô de bolinha e não tenho sensação de esvaziamento incompleto, eu vou gerando um processo de inflamação crônica de baixo grau, tá? Quando eu gero esse processo de inflamação crônica de baixo grau, eu vou ter ali vários processos acontecendo no meu intestino, acontecendo no meu corpo, que vão me propiciando, que vão aumentando a chance de eu ter uma doença, tá? E várias doenças, tá, gente? Desde uma diabetes, de uma pressão alta, de uma doença cardiovascular, até um câncer de intestino, tá? E aí eu vou ali todos os dias. Então, Gabi, meu intestino é preso desde que eu tenho 13 anos de idade, desde que eu sou bebê, ok? Então, todo dia você vai inflamando seu intestino. Todo dia você vai colocando ali, deixando de esvaziar corretamente o seu intestino. Todo dia você vai fazendo com que seu intestino sofra, com que seu corpo sofra. E aí, naturalmente, você vai gerando esse processo inflamatório crônico, tá? E qual que é o problema disso, gente? O problema disso é que quando eu gero um processo de inflamação crônica, eu não tenho sintomas gritantes. Então, você se adapta a não ir ao banheiro, você se adapta a ter o intestino preso, a fazer cocô de bolinha. E você fala, isso é normal, foi assim a vida inteira, minha vida é assim. A minha família é assim, minha mãe é assim, minha tia é assim, minha avó é assim. Isso é normal. E você vai vivendo a sua vida, tá? E aí surge, e aí a gente tem com isso um grande problema, tá? Que é assim, grande parte dos tipos de câncer, eles são detectados em um estágio avançado. E por isso a pessoa sofre muito no tratamento. Por isso ela tem tanta dificuldade, muitas vezes, de curar aquele câncer de intestino, de tratar aquele câncer de intestino, tá? Então, cerca de 65% dos casos de câncer, eles são diagnosticados em um estágio avançado, tá? E aí, gente, quando eu faço um diagnóstico de câncer em um estágio avançado, vai ser muito mais difícil tratar e vai ser muito mais difícil curar esse câncer, né? E a gente precisa entender que muitas vezes esse sintoma ele já tá ali no seu corpo há muitos anos. Só que você tá ignorando, porque você acha que é normal ter intestino preso, porque você acha que é normal ter cocô de bolinha, acha que é normal ter muco nas fezes, sair sangue nas suas fezes. E aí, gente, consequentemente, você vai ali vivendo.
Quando você tem um sintoma mais grave, essa doença já está em estágio avançado e você vai ter menores chances de cura, tá? Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele nos dá sinais todos os dias. Todos os dias que você deixa de ir ao banheiro, que você faz cocô de bolinha, que você tem que fazer esforço para evacuar, são sinais que o seu corpo está te dando que algo não está normal, que algo não está correto, mesmo que tenha sido assim a vida inteira, mesmo que a sua mãe também tenha. Também tá errado para sua mãe, também tá errado ter sido assim a vida inteira. Por que foi assim a vida inteira? Porque provavelmente você tem um padrão alimentar, você tem um comportamento alimentar que se repete ao longo da sua vida e que causa justamente esse intestino preso e esse cocô de bolinha, tá? Então, gente, ninguém fica com o intestino preso do nada. Isso, o seu intestino preso se deve a algum hábito ou alguns hábitos que você tem que estão gerando esse intestino preso, tá? E aí, o que acontece? Você vai, fica com o intestino preso, intestino preso, intestino preso. Pode ser que chegue um dia que você fala assim, gente, eu tenho que descobrir por que eu tenho esse intestino preso, por que é desse jeito, né? Por que pra mim meu intestino nunca funciona? Eu vou ao médico. E aí você vai ao proctologista, né? E aí você vai ao proctologista, ao gastroenterologista, e ele vai falar assim, fulaninha, Mariazinha, faz uma colonoscopia, vamos ver então, né, o que tá acontecendo aí no seu intestino. Você vai lá, vai fazer a colonoscopia rezando, né, morrendo de medo de dar alguma coisa e rezando para que não dê nada. E aí, muitas vezes você vai fazer essa colonoscopia e o resultado vai dar bom, vai dar que você não tem nada, que você não tem nenhum tumor. Algumas vezes você vai ter um pólipo, né? Mas de fato você não vai ter nada grave ali naquele intestino. E aí você respira aliviado e fala assim, ufa, não tem nada no meu intestino, tá tudo bem. Tá tudo bem nada, minha filha de Deus. Não tá tudo bem, gente. Não é porque a sua colonoscopia deu um resultado negativo, né, para um tumor ou para alguma doença assim, que você tá bem, tá? Então, o exame de colonoscopia, ele vai diagnosticar algo grave de saúde. Ele vai diagnosticar um tumor, uma doença inflamatória intestinal, mas ele não vai te mostrar por que o seu intestino é preso. Por quê? O que vai te mostrar por que o seu intestino é preso são justamente esses hábitos. Seus hábitos, seu intestino não está preso porque, né, Deus quis assim, o seu intestino é assim. É justamente por causa dos seus hábitos. Porém, a colonoscopia não é um exame que vai fazer o diagnóstico do porquê o seu intestino é preso. A colonoscopia vai fazer o diagnóstico de um tumor, de uma doença inflamatória intestinal, de algo muito grave. Então, gente, a gente precisa entender que mesmo quando você tem uma colonoscopia negativa, que não tenha nenhuma alteração, que não tenha pólipo, que não tenha nada, ainda assim você precisa cuidar do seu intestino. Por que você precisa cuidar? Porque ele está adoecido. Ele está adoecido porque ele não funciona, tá? E aí, o que muitas mulheres fazem depois que pegam esse resultado de colonoscopia é pensar, então tudo bem, meu intestino não tem nada, eu não tenho aqui um câncer, eu não tenho uma doença inflamatória intestinal, tá tudo certo, eu vou continuar seguindo minha vida. Só que aí o que vai acontecer? Você continua seguindo sua vida com padrão de alimentação inadequado, com o cocô de bolinha, com o intestino sem funcionar, você vai inflamando e talvez daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5, 6 anos, você vai fazer um novo exame e aí esse novo exame vai diagnosticar muitas das vezes uma doença, tá? Lembrem-se, gente, que quando um diagnóstico de câncer é feito aos 50, 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, esse câncer ele já estava dentro de você há muito tempo. Tá? Só que ele não tinha se manifestado. Então, todos os dias a gente escolhe se a gente vai estimular a proliferação celular ou se a gente vai inibir a proliferação celular. Porque o câncer, ele nada mais é do que um crescimento anormal de células do nosso corpo, tá? E a gente sabe hoje que pelos nossos hábitos, aquilo que a gente faz da nossa vida todos os dias, a gente estimula esse crescimento de células, a gente inibe esse crescimento de células, tá? Então, de acordo com os nossos hábitos, principalmente nossos hábitos alimentares, a gente vai estimular essas células a crescerem ou a gente vai inibir o crescimento dessas células, tá? E aí, o seu intestino preso, ele tem tudo a ver com câncer de intestino, justamente porque eu não vou ao banheiro, eu faço cocô de bolinha, eu não sinto alívio, eu vou gerando processo inflamatório crônico. Todo dia eu inflamo, todo dia eu inflamo, todo dia eu inflamo, todo dia eu estimulo a célula a crescer, a célula vai crescendo, crescendo, crescendo. Anos depois, eu tenho um diagnóstico de câncer de intestino,
tá? Então, muitas vezes um problema grande, ele começa com algo que pra você é normal, com algo que é simples. Ah, eu tenho intestino preso, eu faço cocô de bola, mas é assim, desde sempre, desde bebê. E aí, gente, é o seu corpo apenas te mostrando que algo não tá normal e você segue ignorando, você segue normalizando. E aí, quando você tem ali um sintoma mais grave, você fica mais constipada e vai procurar um médico e você fala: gente, eu tenho câncer. Mas esse câncer já tá aí há muitos anos dentro de você. E aí, talvez ele só se manifestou ali aos 40, 50 anos, porque com o envelhecimento, tudo vai piorando, essa inflamação vai piorando, esse estímulo ao crescimento tumoral, ele vai aumentando e, consequentemente, esse tumor surge. Eu tenho um evento, eu tenho um sintoma mais sério, esse tumor acaba surgindo. E aí, eu tenho que fazer todo aquele tratamento, né? De quimioterapia, muitas vezes, de cirurgia, outras vezes, que é um tratamento doloroso de câncer, todo mundo sabe. E eu sei muito bem, porque eu já acompanhei meu pai em um tratamento de câncer por 2 vezes, tá? Então, meu pai teve câncer de intestino pela primeira vez em 2022, né? Ele não tinha como sintoma o intestino preso, o sintoma dele foi uma anemia, tá? E depois meu pai teve câncer de intestino em 2024. Então, da segunda vez foi ainda pior. Da primeira vez ele tirou 70 centímetros de intestino e da segunda vez ele tirou 1 metro de intestino. E, gente, eu sempre falo que Deus já deu 2 chances do meu pai mudar seus hábitos, né? Então, da primeira vez, ele levou aquilo como algo muito simples, muito tranquilo, né? Nem parecia que ele estava indo fazer uma cirurgia de câncer de intestino para retirar uma parte do intestino. E aí ele voltou, quando voltou em 2024, ele falou, opa, ele levou um susto. E aí sim ele começou a se cuidar mais. Começou a se alimentar melhor, começou a fazer exercício físico, reduziu o uso de bebida alcoólica, reduziu o consumo de carne vermelha, tá? Que foram todos os hábitos que levaram ele a ter o primeiro câncer de intestino e depois o segundo câncer de intestino, tá? Então, a gente precisa entender que esse cuidado, esse tratamento, ele está nas nossas mãos. Mas a gente tem que querer, gente, a gente tem que querer prevenir câncer, tá? E além disso, outras coisas, né, que ajudam a prevenir, então, alimentação saudável e estratégica para o seu intestino funcionar e você reduzir seu grau de inflamação. Não fumar, né, porque a gente sabe que o tabagismo, ele aumenta muito o risco de todos os tipos de câncer, né, principalmente de pulmão, mas o de intestino, os câncer gástricos também, tá? E o sedentarismo, então fazer exercício físico é algo extremamente importante para a saúde em geral, para a prevenção de câncer e também para o funcionamento do seu intestino. Então, quando a gente fala que o câncer de intestino, ele é prevenido a partir dos nossos hábitos, eu tô falando de alimentação saudável e estratégica para o intestino. Eu preciso ter uma alimentação que vai fazer o meu intestino destravar, tá? Segundo, fazer exercício físico. Então, pelo menos 150 minutos por semana, que dá 5 vezes de 30 minutos. Ou 3 vezes de 50 minutos para você deixar de ser sedentária e não fumar, não ingerir bebida alcoólica e também cuidar da nossa saúde mental. Muitíssimo importante cuidar da saúde mental quando a gente pensa em tratamento intestinal. Por isso que dentro do Desenfesa a gente tem um dos pilares, né, do intestino feliz é a mentalidade. Temos psicólogas, temos terapeutas justamente para trabalhar essa parte da mentalidade e te ajudar a destravar o intestino também, tá bom? Então é isso, né? Era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. O seu intestino preso, ele é um sinal de que o seu intestino não tá normal, que não tá saudável e você tem nas suas mãos a possibilidade de tratar esse intestino e prevenir um câncer no futuro, tá bom? Gabi, como é que eu começo a tratar desse intestino? Acompanhando o meu conteúdo, né? Então, todos os dias tem conteúdo no feed, tem conteúdo nos stories e agora tem as lives de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Então, essas lives vão acontecer de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Que são lives preparatórias para a maratona para destravar o intestino, que vai acontecer ali na primeira semana de outubro, tá bom? Então, gente, eu espero vocês nessas lives comigo. Se você não conseguir assistir ao vivo, assista gravado, tá?
E um lembrete muito importante, você só vai ter acesso à maratona se você for lá no link da minha bio, fizer a sua inscrição. É online, é gratuito, não custa nada você se inscrever e você vai começar a dar os primeiros passos para destravar o seu intestino e eliminar o cocô de bolinha, tá bom? Então combinamos de sair da live agora e se inscrever na maratona, beleza? E estarem aqui comigo amanhã às 7h30 da manhã com mais um tema que vai te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem usar remédios, tá bom? Então é isso, meus amores. Ó, a Lani falou, eu vou ter a fazer exercício 3 vezes na semana. Parabéns, Lani. Muito, muito, muito bom, tá? Isso já é uma excelente forma de cuidar do seu intestino, beleza? Meninas, ó, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa manhã de segunda-feira. Desejo uma segunda-feira abençoada, iluminada, uma semana incrível pra vocês, que seja de muita luz, de muita paz, de muito autocuidado e de muito cocô bonito, tá bom? De muito intestino feliz por aqui, tá bom? Fiquem com Deus. E até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.